Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, como vai? Vamos pronto para o nosso painel do festival Conhecendo os UDSs. Mais uma vez a gente aqui junto para conversar muito de vários assuntos que eu tenho certeza que você vai adorar. Hoje eu tenho 2 convidados aqui, vou começar por um e depois eu faço a apresentação do outro e ambos vão trazer diversas informações para a gente. Começando por ele, que é Ricardo Ferreira, ele é consultor de ESG, Indústrias Criativas e Culturais. Tudo bem contigo? Diana, muito obrigado. Bom, como vocês sabem, eu sou advogado por formação e em toda a minha trajetória profissional eu trabalhei nas Nações Unidas. E um dos locais que a minha jornada pelas Nações Unidas me levou foi Timor-Leste. Primeiramente em 2012, organizando as eleições presidenciais e parlamentares lá, as últimas organizadas pelas Nações Unidas. E quando eu fiz a minha guinada de carreira em 2017, da área cultural, eu retornei para lá como consultor independente para o governo, para o 8º governo constitucional, onde eu estava implementando e desenvolvendo as políticas culturais do país. E o que a gente começou a trabalhar desde 2019 em Timor-Leste? Nós começamos a utilizar a Agenda 2030, a gente começou a utilizar os indicadores dos ODSs que estão relacionados à cultura. Então, quando a gente para pensar de que forma que isso funciona, a gente tem que seguir um grupo de indicadores que a Unesco utiliza, que é o chamado os 2030 Cultural Indicators, os indicadores culturais da Agenda 2030. Esses são 22 indicadores que são separados entre 4 pilares e que eles abraçam todos os ODSs de forma perpendicular. Ou seja, não é um indicador, é somente de um ODS. Às vezes, um indicador ele pode trabalhar com qualquer um desses ODSs aí, dependendo de como você estiver. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para que a gente possa mostrar para vocês isso. Vamos lá. Então, os 4 pilares que nós temos são meio ambiente e resiliência, prosperidade e meio de subsistência, conhecimento e profissionalização e a inclusão e participação. Então, esses 4 pilares, quando eu estava no Ministério da Cultura em Timor-Leste, eu precisava que todos os projetos culturais fossem monitorados, fossem colocados com indicadores que pudessem ser traduzidos nessa linguagem aí, que inclusive é utilizada na Unesco. E posteriormente, no ano 2021, quando eu comecei a prestar consultoria para a Unesco, eu comecei a trabalhar justamente com o mapeamento desses indicadores em 21 países para um projeto piloto. Mas, antes mesmo desse projeto de mapeamento da Unesco, os indicadores já existiam e alguns países já estavam implementando eles. Entre eles, Samoa foi um dos primeiros a implementar, e Timor-Leste não quis ficar atrás e começou a seguir também. Então, no pilar de meio ambiente e resiliência, o que a gente tem?
Nós temos aqui os gastos públicos com patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental. Nós temos aqui a gestão sustentável do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental. Nós temos aqui a questão da adaptação climática e a resiliência. E temos também a questão das facilidades e equipamentos culturais presentes no país e a questão dos espaços abertos para a cultura. Esse é um pilar que, em um país como o Timor-Leste, que culturalmente ele está muito conectado com o meio ambiente, muito conectado com a terra, os símbolos culturais do país, todos eles são conectados de alguma forma com o patrimônio natural, são conectados com a agropecuária, são conectados com a forma de atividade que eles têm. Por exemplo, o café é um patrimônio cultural de Timor-Leste. O milho, a criação de galinhas, tanto que um dos símbolos de Timor-Leste é o café. E uma trilha bastante interessante que, em Timor, o café de Timor-Leste foi que geneticamente salvou a produção de café massiva no século XIX. Então, até hoje, aquela planta que cedeu essa muda, ela é mantida em um lugar chamado Mera, e o lugar foi tombado. Bom, o segundo pilar que a gente trabalha aí é a de prosperidade e meio de subsistência. Esse pilar é importante porque a gente precisa entender que a economia criativa no mundo ela movimenta muito, muito dinheiro. Mesmo para se ter uma ideia, no ano 2020, a exportação de serviços culturais atingiu 3% de toda a exportação do mundo. Então, estamos falando de uma quantidade muito grande de dinheiro que circula por conta da cultura, e a gente precisa saber como traduzir essa prosperidade em indicadores que vão servir para que a cultura seja colocada no protagonismo quando você fala da agenda de desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem o indicador da cultura do PIB, qual é a participação da cultura no PIB. Temos países como o Reino Unido, por exemplo, onde a cultura é responsável por quase 10% do PIB. Cidades como Londres, somente os teatros do West End, eles injetam mensalmente na economia britânica cerca de 1 bilhão de libras. Isso só pensando diretamente com a venda de ingressos do teatro, sem pensar toda a economia circular que existe na produção teatral. Temos a questão dos empregos culturais. Na Colômbia, hoje, por exemplo, existem 500 mil postos de trabalho culturais, segundo a comunidade, certo? Temos também o mapeamento de negócios culturais e as indústrias criativas. Nós temos também um entendimento do consumo familiar com cultura, quanto que do orçamento familiar é voltado para o consumo de bens, produtos e serviços culturais. Nós temos também a questão do comércio de bens e serviços culturais. Temos a questão das finanças públicas para a cultura, certo? E que são, vamos dizer, as políticas públicas que são voltadas para o desenvolvimento de projetos culturais, certo? E temos a governança da cultura, que é muito importante. Eu acho que não está aparecendo na tela de vocês aí, mas depois na edição a gente consegue colocar. E temos também o conhecimento e profissionalização. Agora, esse terceiro pilar é muito importante, principalmente para países em desenvolvimento. Por que isso?
que hoje um grande obstáculo que o país em desenvolvimento tem para participar mais das indústrias criativas é justamente uma falha de formação, uma falha de trabalho, de construção de habilidades técnicas para a profissionalização da cultura e da arte. Então, por conta disso, muitos países em desenvolvimento têm isso como um desafio. Então, é interessante que se coloque aí, nesse caso, alguns indicadores para entender como é que está se trabalhando a população local para que possa superar esse desafio. Então, temos os indicadores de educação para o desenvolvimento sustentável, temos a questão do conhecimento cultural, que é aquela difusão do conhecimento cultural, temos a questão da educação multilinguística, e aqui vai não só aquela educação multilinguística para que as pessoas aprendam idiomas que são comumente falados de forma global, mas também que as pessoas aprendam as línguas e os dialetos locais. Um exemplo de Timor-Leste, estamos falando de um país que é meia ilha e que hoje se fala 46 línguas e dialetos diferentes em todo o país. As línguas oficiais do país são o português e o tetum, mas muitas outras línguas acabam sendo esquecidas, principalmente na educação formal. Então, é importante que essa educação multilinguística exista, para que não se perca também nenhum elemento cultural. Temos a questão da educação artística e cultural, para desenvolver essa sensibilidade artística, e temos a formação técnica artística, que é justamente aquela formação para não só saber fazer a arte, saber fazer a cultura, mas também te dar todo o suporte. No caso do Brasil, temos uma grande falha de conhecimento no Brasil hoje na parte técnica para o teatro. O Brasil hoje é um dos maiores mercados de teatro musical do mundo. Inclusive, que você vê em São Paulo, no Rio, vários musicais são franquias da Broadway e do West End, e que as empresas britânicas e americanas que têm interesse em vender essas franquias no Brasil acabam tendo como obstáculo a falta de infraestrutura e a falta de preparo técnico mesmo para que se possa fazer essas produções. Agora, o último pilar, esse é um pilar que é bem interessante, porque ele vai tratar justamente da cultura e da arte como um direito fundamental, que é o pilar de inclusão e participação. Então, aqui a gente vai trazer a cultura para a coesão social. No caso de Timor-Leste, a importância de se ter a cultura com a coesão social, que, como eu falei mais cedo, é um país que fala 46 línguas diferentes. Então, estamos falando de 52 etnias diferentes com essas línguas, e em um país que, durante muito tempo, foi uma colônia de Portugal, uma colônia que foi mais ou menos esquecida, e que, na década de 70, se tornou independente, mas que passou por uma breve guerra civil, e quando já estava começando a nascer como país independente, foi invadida pela Indonésia e ficou ocupado pela Indonésia até 1999. Então, quando houve uma consulta popular organizada pelas Nações Unidas, e essa divisão da sociedade continuou existindo. Tinham aqueles que eram pró-Indonésia, tinham aqueles que eram pró-independência, tinham aqueles que queriam que Timor continuasse como Portugal, e isso causou uma segunda guerra civil em 1999. E por isso teve uma missão de paz por lá. E a cultura é um importante elemento de coesão social, e a gente consegue ver os números de
de atos violentos entre diferentes regiões do país, diferentes bairros de Dili, diminuiu bastante quando a gente começou a mensurar as atividades culturais que eram utilizadas para a coesão social. Falamos aqui também da liberdade artística, aquela onde quem faz arte, quem pratica arte, tem a liberdade criativa de poder fazer o seu trabalho sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de eu não gostei, vamos boicotar. Não. É uma liberdade grande que existe. Temos também o acesso à cultura, né? E o que eu acho interessante desse indicador aí, que é justamente o acesso à cultura, ele anda de mãos dadas com aquela questão das finanças públicas para a cultura. Porque quando a gente fala de um acesso à cultura, a pessoa tem que ter acesso independente de sua condição financeira, tratando a cultura como um direito humano fundamental. E a gente consegue perceber aí que, com o investimento do Estado, há uma democratização desse acesso, né? Temos aqui também a participação cultural, ou seja, como é que as pessoas participam da cultura, como é que as pessoas conseguem cobrir, como é que as pessoas conseguem, vamos dizer, cobrir o seu papel nesse ecossistema cultural. E temos também a disponibilização de processos participatórios. Esses processos participatórios são muito importantes, principalmente quando você está falando de uma sociedade que tem uma pluralidade cultural. Como vemos o caso de Timor-Leste, é um país que apesar de pequeno, há uma riqueza cultural muito grande, uma pluralidade cultural muito grande, e os processos participatórios precisam existir sempre. O próprio processo de tombamento de qualquer bem cultural ou histórico lá é feito diretamente com as comunidades, não só com os líderes comunitários, mas também feito com as pessoas. Um dos projetos que eu trabalhei lá foi a questão da inclusão dos tais, que é um tecido timorense, na lista de bens culturais da Unesco. E a gente teve que fazer um processo consultivo com as comunidades que fabricam os tais, a gente precisou falar com as cooperativas, como é que vocês querem que isso seja retratado, de que forma a gente consegue fazer isso. E daí foi muito interessante porque, inclusive, isso deu um protagonismo para essas pessoas que trabalhavam com isso, geralmente mulheres, mães de família que trabalham com isso, e elas conseguiram, inclusive, vender tais para grandes marcas europeias, inclusive participaram de grandes semanas da moda na Europa. Então, resumidamente, foi esse trabalho que eu fiz em Timor-Leste, e posteriormente, lembrando que isso foi de forma bem embrionária, porque até mesmo a Unesco já estava trabalhando com esses indicadores de forma embrionária. Mas, vou dar uma pausa aqui, não precisa mais da tela, e quando eu cheguei na Unesco, a gente já estava começando a consolidar esses 4 pilares desses indicadores para que a gente possa fazer esse recorte em todos os ODS e que a gente consiga também trazer uma narrativa onde você traz a cultura, não digo como uma parte central, mas que traz uma parte de protagonização muito grande e que consegue contrabalancear um argumento que a gente sempre escuta, que a cultura é sempre desnecessária, sempre é o primeiro a ser cortado, é o primeiro elemento a ser cortado na política pública, por exemplo, e que a gente consegue mudar essa narrativa aos poucos. Bom, acho que se eu estou chegando no meu tempo,
acho que eu consegui falar resumidamente qual é o escopo do meu trabalho. Então, é um ano onde nós vamos começar a ver, eu creio eu, que vai ser um sprint vamos ver, vamos precisar primeiramente repensar muitas coisas. Mas ao repensar a forma que muitas coisas são feitas, a gente vai dar um sprint na Agenda 2030. E, obviamente, esses 4 pilares que eu falei com vocês, que são os pilares do recorte cultural que existe na Agenda 2030, nós vamos perceber que houve uma queda, obviamente, em 2020, por conta da pandemia. A gente percebeu que de 2019 para 2020, segundo dados do UNCTAD, as indústrias criativas, a economia criativa teve uma recessão de quase 13%, mas também as indústrias criativas e os organismos artísticos pelo mundo, eles têm uma capacidade de resiliência muito grande. E é uma identidade muito forte. Acho que está acostumado a ser marginalizado na parte de priorização. Então, consegue ter essa capacidade de resiliência mais forte do que o normal, o que é bastante interessante, certo? E também a gente está começando a ver que grande parte dos países eles estão começando a dar mais suporte às indústrias criativas e à economia criativa em geral, porque sabe que a economia criativa ela consegue acelerar essa engrenagem que a máquina econômica funciona. Então, o UNCTAD realizou recentemente uma pesquisa com 33 países e que vários países começaram a indicar que vão dar esse suporte, inclusive muitos países já proporcionam planos nacionais para a recuperação da economia criativa. Você sabe da importância que isso tem. Para se ter uma ideia, a FGV fez um estudo em 2019 onde mensurou o impacto social da lei de incentivo à cultura federal no Brasil, a Lei Rouanet, e se descobriu que com cada real que o governo federal deixa de arrecadar impostos através da Lei Rouanet, consegue recuperar R$ 1,50. Quando se pensa nos dados, por exemplo, do Arts Council England, percebe que a cada libra que é investida em projetos culturais, se tem um retorno de 2 libras e 75 pence, que é uma situação que é um número bastante interessante. E para se ter uma ideia, são números muito maiores de outros setores econômicos, como é o caso os subsídios que é dado à indústria automotiva, que não dá um retorno tão grande. Eu não tenho esse número agora, peço perdão a vocês, mas é um número que é relativamente maior. E claro que a tecnologia está mudando a face das indústrias criativas. Hoje sabemos que a tecnologia serve para otimizar os processos. A tecnologia ela serve para aproximar as pessoas. Hoje, uma das grandes lições que a pandemia trouxe para todos nós foi justamente que não precisa a pessoa estar fisicamente em tal lugar. Então, todo aquele conceito de Network Society que se discute desde a década de 70, ela começa a aparecer aí de fato, poxa, vamos poder sim melhorar o acesso. Hoje você vai poder fazer o streaming de uma ópera que há 10 anos você só poderia ver na Áustria, você vai poder ver um musical da Broadway por meio do streaming, ou um musical do West End por meio do streaming também. Então, a tecnologia está demonstrando isso.
e, obviamente, que está aumentando o acesso e o consumo de bens culturais, e claro que facilita, assim, a participação na vida cultural, entendendo a cultura como um direito fundamental básico. Então, eu acho que 2023 vai ser um ano de muitos desafios, mas também vai ser um ano de renovação. E vamos ter essa possibilidade de poder crescer. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação. Eu acho que os ODSs é uma temática muito importante. Acho que as pessoas que não conhecem devem conhecer. Quem já conhece deve procurar se aprofundar e saber traduzir essa linguagem dos ODSs para o ramo que você trabalha. Muita gente, se fosse falar em 2015, poxa, será que a gente trabalhando em uma companhia de teatro comercial na Broadway, a gente tem que pensar em ODSs? Será que trabalhando em um grande estúdio em Hollywood eu vou pensar em ODSs? Claro que você vai pensar. Sabe? Você faz parte de uma engrenagem e quando uma peça dessa engrenagem não está funcionando bem, todas as outras não vão funcionar bem. Então, acho interessante isso. É, eu tenho um projeto digital nas redes sociais, chamado Cosmopolitize, junto com 2 colegas, onde a gente dá, de fato, dicas de carreira global, mas também a gente trabalha muitos ODS nessa plataforma. Quem tiver interesse pode seguir lá. E eu espero que isso tenha também acendido aquela chama nas pessoas e começarem a entender também que a cultura é um direito fundamental básico. E a gente precisa, sim, proteger principalmente o acesso à cultura, para que todos possam ter acesso e que não se torne um luxo de apenas alguns. Muito obrigado a todos e a todas e que tenham um excelente dia, uma excelente tarde. Muito obrigado. Ah, Ricardo, muito legal, é isso mesmo, né? Que a gente busque todo esse sentido que as pessoas têm tentado, ao menos todos os dias, né? Mas muito obrigada mais uma vez, Ricardo Ferreira, consultor de ISD em indústrias criativas e culturais. Vou fazer do mesmo conforme, mesma dinâmica, e aí a gente já passa para você, tá bom? Mini Bill, advogada, especialista em desenvolvimento sustentável em empresas de direitos humanos, com produção acadêmica e profissional na área. Há mais de 10 anos atua com políticas de promoção e defesa de direitos, conduta empresarial responsável, desenvolvimento sustentável, ESG, e políticas de diversidade e inclusão. Atualmente é Senior Manager em sustentabilidade e ESG, como eu já falei para vocês. Experiência como consultor em diferentes projetos junto à sociedade civil, à academia e organismos internacionais nas referidas temáticas, destacando-se pelos projetos de pesquisa e desenvolvimento de estratégias de negócios para a gestão de impactos de direitos humanos de grandes empresas e criação de controle junto à cadeia de fornecimento em diferentes setores como mineração, olha que interessante, agronegócio, construção civil e têxtil. Ela foi assessora para a temática de empresas de direitos humanos no Ministério dos Direitos Humanos entre 2016 e 2018, atuando em âmbito nacional e internacional, tendo contribuído para a implementação do marco regulatório referente às diretrizes nacionais de empresas de direitos humanos. Nossa, Vitoriana, que interessante, o marco regulatório realmente é um marco, né? Mestrando em Direito e Desenvolvimento Econômico e Social na FGV, da linha de negócios com o tema de pesquisa em devida diligência, direitos humanos e governança corporativa. Ela busca desenvolver uma carreira profissional a nível regional e internacional, com ênfase em procedimentos e políticas globais para a proteção e defesa dos direitos humanos e desenvolvimento sustentável e soluções sustentáveis para empresas e suas cadeias de valor. Vitoriana, com certeza você vai também trazer para a gente uma grande parte de trajetória e fico muito feliz da oportunidade de te ouvir com você. Olá, pessoal, eu sou a Vitoriana Leonora Gonzaga, estou responsável aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o ODS 16. Queria agradecer o convite e agradecer a presença de cada um de vocês com a gente nesse painel.
É uma alegria estar mais um ano com vocês nesse festival. E também parabenizar e agradecer o Ricardo e a Juliana que estão aqui dividindo mesa comigo. Vamos lá. Primeiro, acho que falar um pouco sobre mim, quem sou eu e qual que é a minha relação com os ODSs. Dizer que eu sou uma super apaixonada pela Agenda 2030, acompanho a Agenda há um tempo, trabalho com ela também há um tempo. Participei, quando do governo federal, em discussões sobre o comitê, a presidência dos ODSs, à época, já uns anos atrás. Então, como advogada, eu passei por diferentes... como advogada em direitos humanos e desenvolvimento sustentável, eu entendo a minha responsabilidade em fazer conexões de diferentes agendas. Eu passei por diferentes atuações, então trabalhei no governo federal, com organismos internacionais, com o setor privado, com pesquisa na academia, ainda trabalho com pesquisa academicamente, dou aula, mas já vem um tempo que eu tenho atuado cada vez mais com o setor privado, nessa compreensão do diálogo dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável, né, da Agenda 2030, com a responsabilidade empresarial, com a conduta empresarial responsável, com a agenda de empresas e direitos humanos. Então, hoje eu estou na liderança, eu sou líder para sustentabilidade na América Latina, cobrindo alguns países aqui da região. Eu estou na DSS Plus, então é uma empresa de consultoria. A gente é da antiga Dupont Sustainable Solutions, que era o braço de consultoria antigo da Dupont, hoje uma consultoria independente. Com diferentes frentes, mas essencialmente com riscos operacionais, gestão de risco, saúde e segurança, excelência operacional e sustentabilidade. A gente vem se fortalecendo com a aquisição de algumas empresas no mundo, entramos aí no ranking das 10 maiores consultorias do mundo em sustentabilidade. E por que eu estou contando isso? Porque para dizer que, primeiro, é muito importante a gente compreender a agenda da sustentabilidade numa perspectiva de riscos, de gestão de riscos, porque sim, é uma agenda de risco, e é uma agenda de riscos e oportunidades, como eu brinco, muitas oportunidades de crescimento da empresa, de repensar alguns desafios, de se colocar no mercado, mas também é uma agenda de riscos, é uma agenda que dialoga com riscos negativos de imagem, possíveis litígios, questões financeiras. Então, é isso, né? Dialogar a temática com riscos, eu acho muito importante, mas também estou contando um pouco essa minha trajetória aí na DSS Plus, e em consultoria, né? Já tive em outras consultorias também, que é um pouco o meu desafio como consultora e como liderança. Entender qual é a linguagem que eu tenho que falar com as empresas, quais são os desafios e a complexidade dos desafios que as empresas enfrentam. Porque se eu digo que as empresas têm desafios hoje que elas precisam enfrentar e se colocar, eu sou parceira delas nesses desafios como uma consultoria externa. Então, hoje atuo bastante com o setor de óleo e gás, mineração, agro, é um setor muito ativo na temática e que precisa, sim, o agro vem passando por algumas mudanças, né, a gente tem acompanhado aí na última década uma bastante profissionalização dos conselhos de agro, muitas empresas que ou por uma questão societária, ou porque vêm sendo adquiridas, ou também por uma exigência do mercado, algumas empresas aí na última década e um pouco vem passando de uma estrutura familiar para uma estrutura mais profissionalizada, né? E como que eu auxilio as empresas nesses desafios atuais, que é como ela se coloca no mercado? Quais são as exigências dos diferentes indutores de mercado? O que eu estou falando que ela tem que reportar? O que eu estou falando que ela tem que ter como estratégia de negócio? Quais são as decisões que ela tem que tomar com base, sim, em sustentabilidade, nessa percepção de risco? Então, meu local de fala é muito de quem enfrenta os desafios das empresas com elas, propondo, claro, soluções, que eu acho que essa é a grande questão da consultoria. Eu tenho uma perspectiva hoje para mim e para a empresa que eu atuo, de que a gente tem como propósito auxiliar as empresas a ampliar os seus impactos, potencializar os seus impactos positivos e reduzir e mitigar os seus
impactos negativos. Então, é muito nessa linha de que eu queria falar com vocês hoje sobre os ODS. Como que a gente, primeiro, compreende que os ODS, eles dizem, a Agenda 2030 diz de uma agenda ousada, uma agenda que precisa de diferentes atores, uma agenda que precisa do maior número de pessoas para não deixar ninguém para trás, uma agenda ambiciosa. Então, essa agenda, ela precisa, primeiro, que a gente dialogue com diferentes frentes, iniciativas, com diferentes agendas, porque a gente precisa conectar, a gente precisa facilitar a compreensão. Então, eu preciso sim conectar a Agenda 2030 com a Agenda de Empresas e Direitos Humanos, de ESG, diferentes nomes, né? Conduta empresarial responsável, os padrões LGBTQIA+, para as empresas das Nações Unidas, as diferentes iniciativas de diversidade e inclusão, a agenda OIT, da Organização Internacional do Trabalho, condições de trabalho decente, como que eu olho para as condições de trabalho, indo além de uma perspectiva de saúde e segurança operacional, mas compreendendo saúde mental, compreendendo os desafios atuais. Então, se a gente pegar esse cardápio de ODSs, a gente vê o tamanho dos desafios que os estados têm que enfrentar, obviamente, mas que as empresas também. Então, é um pouquinho isso que eu queria conversar com vocês, essa necessidade de criar ponte entre as diferentes agendas e a gente chamar os diferentes atores para a mesa. E aí, dou um outro exemplo, né? Eu atuei a convite no protocolo de perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, e lá a gente fala, mas é o sistema de justiça. Sim, é o sistema de justiça, mas o sistema de justiça, ao enfrentar de que existe um problema de gênero no sistema de justiça, inclusive, que a gente precisa ter melhores decisões que tenham uma abordagem de gênero. O sistema de justiça e o Conselho Nacional de Justiça, ao dar esse recado, tem vários efeitos simbólicos desse protocolo. E por que eu estou falando do protocolo? Porque ao lançar o protocolo, a gente diz, o protocolo ele nasce de uma política judiciária de gênero, mas também ele dialoga com a responsabilidade do Poder Judiciário na Agenda 2030. Ah, Vicky, mas você estava falando do setor privado, agora você está falando do sistema de justiça. Não, o que eu estou dizendo é que numa iniciativa que foi feita no sistema de justiça, a gente entendeu a necessidade do sistema de justiça avançar com os ODS. Quando a gente está com o setor privado, a gente tem que entender a necessidade do setor privado enfrentar e encarar a implementação das iniciativas para a consecução dos ODS. Então, eu estou dizendo, quando atuei no governo federal, os diferentes atores têm diferentes responsabilidades, e ao dizer que o seu avanço, a compreender que o avanço, criar um protocolo, dizer que esse protocolo também dialoga com a responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça em avançar com o ODS 5, por exemplo, de gênero, é muito importante. Então, as empresas, ou você que está independentemente do terceiro setor, empresa, você que está aí dialogando com a gente do outro lado da tela, compreender a responsabilidade, independentemente do stakeholder que você atue e faça parte, e se propor a avançar e ser muito claro sobre quais são os avanços, como eu vou fazer, em quanto tempo eu vou fazer, o que eu pretendo fazer. Isso é dar concretude sobre os desafios são esses, ele é complexo e eu estou fazendo isso em tanto tempo, nesse prazo, e aonde eu quero chegar. Quando não chega, diz, não cheguei por isso, estamos remediando isso. Então, esse é um pouco trazer a solução quando a gente dialoga com os diferentes atores. Eu vejo muito isso no setor privado, né? Ah, mas eu tenho que avançar em várias coisas, mas eu tenho aqui um planejamento estratégico que a empresa e o conselho decidiu, e agora a gente tem tais e tais ODSs para enfrentar. Sim, então a gente tem que criar uma priorização, uma compreensão do que é possível, entender o que já vem sendo feito, entender o seu público, entender a sua cadeia, dizer o que você vai fazer, em quanto tempo, quais indicadores, quando faz, diz que faz, quando não faz, traz os problemas. Essa transparência também diz do ODS 16. Por isso que também estou comentando sobre isso, tá? Mas vamos lá. O que eu queria trazer como mensagem aqui? Pediram para eu falar sobre o meu trabalho com os ODS. Eu queria dizer que a gente está passando por um momento muito
grande de compreensão da realidade atual, da sociedade. São muitos os problemas e diferentes desafios. Então, quando a gente pensa na Agenda 2030, queria dizer para vocês, primeiro, que sendo uma agenda que se preocupe em não deixar ninguém para trás, que sendo uma agenda que se coloca como desenvolvimento sustentável, ele é essencial para uma paz duradoura, a gente está falando de uma agenda de direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles são essencial para a Agenda 2030. Eles são a essência da Agenda 2030. E pensar os direitos humanos é entender que os direitos humanos, eles não são um dado. Eles não são dado, eles são um construído. Então, claro, essa frase é da Hannah Arendt, não é minha, é uma filósofa alemã que eu respeito muito, mas quando a gente ouve que os direitos humanos, eles não são um dado, eles são um construído, eles trazem duas perspectivas, uma de efetivação e de reconhecimento. Então, eu preciso reconhecer os direitos ali material e preciso formal, né? E preciso reconhecê-los materialmente, preciso efetivar, permitir que as pessoas consigam gozar e aproveitar desses direitos. Então, pensar a agenda de direitos humanos é entender que quando a gente fala sobre essa reconhecimento e efetividade, a gente está reforçando a importância desse senso de urgência, a importância dos diversos atores envolvidos, a importância da concretização de todas as medidas possíveis para a implementação da Agenda 2030. Quando a gente fala do momento, a gente está vivendo um momento de mudança cultural global, histórica, né? Então, existe uma compreensão que, de um lado, a gente assiste, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, uma agenda que vem se reinventando, o parâmetro protetivo, essa arquitetura protetiva de quem são as pessoas responsáveis, é só o Estado, ela muda. Então, acho que esse é um ponto que eu queria falar com vocês, esse padrão protetivo que vem mudando. E, por um outro lado, a gente tem uma realidade de empresas que têm um poderio, a capacidade das empresas é gigantesca, a capacidade é gigantesca. Se a gente pensar que em 2000, das 100 maiores economias mundiais, a gente estava dizendo aí que 51% eram empresas e o resto não era Estado. Era Estado. E hoje, se a gente pensa que numa perspectiva aí de 2015, se eu não me engano, a gente está falando que 70% da economia mundial, das 100 maiores economias mundiais, desculpa, são 70% a empresa, a gente está dizendo que as empresas têm mais dinheiro que o PIB. Se a empresa tem mais dinheiro que o PIB, as empresas elas não podem ficar só com um bônus da atuação privada, elas também têm um ônus. Não é só ficar com o lucro do setor privado, é também entender que a gente precisa avançar e responder a algumas questões. Então, relacionado ao primeiro ponto, acho que o que eu queria dizer para vocês é que quando a gente fala sobre essa mudança de parâmetro protetivo, dessa arquitetura protetiva, a gente vem de uma construção em que a agenda internacional dos direitos humanos, ela inicialmente, ela foi pensada para responder a um padrão de conflituosidade em que a gente tinha de um lado o Estado e do outro a vítima, muitas vezes considerada na sua singularidade. Então, era uma pessoa que não teve acesso à educação, uma pessoa que não teve acesso à água. Esse é um padrão mais como a gente pensava antigamente a responder aos problemas. Então, de um lado, os atores clássicos que estavam aí nessa agenda, nessa arena protetiva internacional, esse paradigma tradicional, a gente tinha um paradigma em que tinham os deveres para os estados e os direitos para os indivíduos. Então, mas se a gente pensar nos deveres estatais, a gente está falando que os estados eles têm o dever de respeitar, proteger e implementar direitos.
Quando a gente pensa, quando a gente se refere ao dever de respeitar os direitos humanos, os direitos das pessoas, a gente está falando que o Estado ele não pode ser violador de direitos. Ele não pode violar, ele tem que te permitir acessar e usar os seus direitos. Quando a gente fala do dever do Estado de proteger, a gente está falando que o Estado tem que prevenir e prevenir que direitos humanos sejam violados por terceiros, atores não estatais. E quando a gente fala o dever de implementar, a gente está falando que o Estado tem que adotar as medidas efetivas para realizar os direitos. Isso dialoga totalmente com a Agenda 2030. Primeiro, a Agenda 2030 é uma agenda internacional que está inserida nessa arena internacional de proteção de direitos. A gente diz que a Agenda 2030 é uma agenda que os estados têm que respeitar, proteger, implementar, e tem que fazer todos os seus esforços para poder efetivar. Mas o que eu estou dizendo dessa agenda que vinha num parâmetro de conflito entre o Estado e o indivíduo? É porque isso foi mudando. Principalmente no pós-guerra, quando a gente vê uma ascensão dos atores internacionais, dos sistemas de proteção, então o sistema das Nações Unidas, o sistema interamericano de direitos humanos, esses sistemas de proteção que vão dando mais camadas de proteção. Então a gente tem a legislação nacional, a gente pode recorrer para um sistema regional, as Nações Unidas. Hoje a gente está aqui num evento falando sobre uma agenda das Nações Unidas, que é a Agenda 2030. Então quando a gente pensa nesses diferentes parâmetros de proteção de direitos, em que a gente exige o respeito ao direito. Olha, existem 16 objetivos, 17 objetivos, a gente está falando de 16, desculpa. Esses objetivos significa, se a gente pegar o 16, vamos lá, a gente está aqui no 16, se a gente pensar que quando a gente fala em paz, justiça, instituições eficazes, a gente está falando em redução de violência, a gente está falando em acabar com abuso, exploração, tráfico, violência contra crianças, a promoção do acesso à justiça, a gente está falando da redução de corrupção e suborno, a gente está falando da ampliação da compreensão da transparência, da tomada de decisão responsiva. Então, a gente está falando aqui do fortalecimento das instituições de governança global, o acesso à informação, garantia de liberdades individuais, fundamentais, né? Fortalecer aí questões envolvendo cooperação internacional, o cumprimento de leis não discriminatórias. Quando eu falo que as Nações Unidas, seja pelas suas diferentes agendas, a cultura de paz, como é o ODS 16, respeita os direitos individuais e coletivos, assegura a liberdade de opinião, né, se empenha em prevenir conflitos, seja como, por exemplo, exclusão, pobreza extrema, degradação ambiental. Em nome da paz e da segurança, eu estou dizendo que a cultura de paz, ela trata de valores como igualdade, respeito aos direitos humanos, diversidade cultural, justiça, liberdade, tolerância, diálogo, solidariedade. Então, quando eu estou dizendo desses valores, quando eu estou dizendo que a gente precisa fortalecer a paz universal a partir de um planeta mais próspero, de um desenvolvimento pessoal, mas garantindo o desenvolvimento como sociedade, eu estou dizendo aqui que a gente tem mudado a compreensão. A gente está falando de outra visão, de outra arena protetiva. A gente está falando de uma realidade em que esse cenário mundial ele é cada vez mais complexo. Então, ele precisa, né, cada vez mais instrumentos internacionais existentes, Declaração Universal, Pacto, Agenda 2030, empoderamento, padrões de conduta para as empresas, diferentes agendas. Então, nessa esfera internacional, o que eu estou dizendo? Que esse parâmetro protetivo ele foi alterando. A gente tem um avanço muito grande de diferentes atores que vão se fortalecendo, como os organismos internacionais, mas a gente também tem um ator que vem sendo há um tempo chamado para a pauta. Essa agenda começou
com a agenda de empresas transnacionais. Então, esse novo ator, a responsabilidade dele em matéria de direitos humanos é porque as empresas passam a ser vistas como atores fundamentais na realização dos direitos humanos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, as empresas elas são convocadas para compor essas estratégias de enfrentamento das questões contemporâneas, né, dessas assimetrias globais. E esse novo paradigma de responsabilização das empresas, ela muda aquele padrão em que do lado estava o Estado, do outro estava o indivíduo. Hoje eu falo em que o Estado, por precisar efetivar direitos, proteger que eles não sejam violados, eles têm que olhar assim, mas quem são esses terceiros que violam? Então, quando a gente pensa que a gente acompanhou alguns desastres, a gente acompanhou algumas situações em que as empresas estavam aí tendo que responder, a gente também vê grupos de pessoas se organizando, já não é mais aquela compreensão individualizada, a gente vê o litígio internacional, o crescente litígio climático é um exemplo disso, o litígio, essa discussão internacional sobre direitos humanos. Então, novos atores, a gente vê aí, como eu comentei algumas vezes, organismos internacionais, a gente vê os diferentes instrumentos internacionais ganhando força. A gente está num evento sobre um instrumento internacional. A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável é uma agenda das Nações Unidas. Então, esse novo paradigma de atores que precisam olhar para a estrutura protetiva de direitos, para o sistema, para essas camadas de proteção, de efetivação. Esses novos atores, a gente traz a compreensão da responsabilização das empresas. Então, as empresas precisam adotar parâmetros mínimos de direitos e comportamentos que condigam, que sejam condizentes, que dialoguem, com as práticas que não tragam impactos sociais e ambientais negativos e não violem direitos humanos. Então, o desafio dessa agenda é olhar para dentro, propor mudança, compreender o perfil das empresas, das pessoas, com quem ela interage, quem é a cadeia, ela interage com quem, criar metas claras, atuar para uma expansão dos direitos e parâmetros protetivos. Então, eu acho que essas são as inúmeras possibilidades, né? São inúmeras as possibilidades de ações, programas em que as empresas têm que trazer, que essas oportunidades podem trazer novos valores para as empresas, para ampliar suas capacidades, agregar valor. E Vicky, por que você está dizendo isso tudo, né? Eu estou dizendo isso tudo porque quando eu olho para os instrumentos internacionais e entendo, enfatizo, inclusive aí ações em que de mobilização da comunidade empresarial para aderir, adotar e avançar nos valores fundamentais, nas práticas de negócio, eu estou dizendo que a gente tem como missão, na agenda de desenvolvimento sustentável, de integrar os diferentes atores. Então, a escala dos objetivos da agenda, ela é crítica, né? É complexo. Então, ao trazer as empresas e entender que a gente está nessa mudança de cultura global e histórica, existe a atuação conjunta. Então, quando a gente vem e entende que a Agenda 2030 é uma agenda civilizatória, a gente fala, ok, então o conceito inclusive o conceito de desenvolvimento sustentável ele é reconhecido como um direito fundamental. Então, para ele ocorrer, é preciso que outros direitos, o desenvolvimento só vai ocorrer quando outros direitos serem reconhecidos, respeitados e protegidos. Quando a gente fala da agenda do ODS 16, quando a gente pensa o ODS 16 como um ODS em que com um mundo com paz, justiça, instituições eficazes, ele só pode ser construído quando a gente entender essas relações de poder, os atores, a responsabilidade. Então, as empresas, ao identificar e tomar decisões, medidas eficazes contra a violência, nas suas próprias operações, nas suas cadeias de abastecimento, quando ela tomar medidas eficazes para combater a corrupção, ela está, sim, contribuindo para o objetivo, a justiça, instituições eficazes. As instituições privadas, elas têm um papel muito importante, porque elas estão, as instituições, elas existem
numa perspectiva lógica de apoio, se a gente pensar nas instituições públicas, principalmente, né, de apoio à comunidade, de, é, de necessidade de compreensão ali, elas existem nesse diálogo com a sociedade. Quando eu penso numa instituição privada, eu estava dizendo da pública, eu estou dizendo que essa instituição privada, ela também está inserida na sociedade, a gente está falando de empresas que... Bom, pessoal, se a gente está dizendo, então, que a Agenda 2030 é uma agenda que ela é impulsionada pelo reconhecimento dos direitos, que os valores, as noções de desenvolvimento sustentável e direitos humanos são complementares, são intrinsecamente ligados, e se a Agenda 2030 tem essa finalidade para garantir que ninguém seja deixado para trás, ela reafirma esses valores universais de todas as pessoas. A gente está falando de todo mundo, né? A condição aí, a universalidade diz de você como ser humano, só sendo ser humano, você é detentor dos direitos humanos. Então, o que a agenda faz é propor a participação e a colaboração de todos. Reconhecer que os governos têm a responsabilidade principal de implementar o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, que os estados têm sim, os governos têm sim que manter essa liderança política para guiar um processo, contextualizar o que são os ODSs, implementar, mas a gente está reafirmando que cabe à sociedade como um todo enfrentar os desafios. Inclusive, o setor privado é esse papel relevante. A própria agenda reconhece a importância das empresas assumirem e serem criativas para enfrentar os desafios. A declaração dos ODSs diz que as empresas têm que ser inovadoras, criativas, ousadas, adotar mecanismos e ferramentas que vão prevenir riscos e impactos e evitar os direitos humanos, a violação aos direitos humanos. Então, a declaração dos ODSs ela é muito clara quando ela convoca todas as empresas a aplicarem a sua criatividade, aí aspas, né, sua criatividade e inovação na resolução desses desafios. E quando a gente vem e diz, olha, empresas, ao respeitar os direitos humanos, cumprir o seu papel de auxiliar no desenvolvimento econômico, você permite condições para que os ODS sejam alcançados, a gente também tem que falar, olha, empresa, vocês têm que conhecer os diferentes ODSs, a gente tem que falar para elas quais são os caminhos, de modo exemplificativo, quais são as iniciativas que elas têm que assumir e avançar. Falta essa clareza muitas vezes. Então, aqui, quando a gente fala do ODS 16 e a gente fala muito sobre empresa, se você identifica e toma medidas eficazes contra a corrupção, contra a violência nas suas próprias operações, o Brasil hoje está entre um dos maiores violadores de direitos humanos em relação à segurança privada, terceirizada. Então, a utilização de violência pela segurança privada, a gente viu alguns casos recentes em que a empresa contrata uma segurança privada, essa segurança abusa e algumas violações ocorrem. Esse é um exemplo pequeno. Ou quando a gente fala do combate à corrupção e o impacto da corrupção nos direitos humanos. Então, pensar que as empresas hoje, elas têm que entender, sim, como elas se tornam mais transparentes, quais são os mecanismos de governança corporativa, como as instituições privadas que estão inseridas em cadeias de valor, que movimentam muitos atores, movimentam diferentes fornecedores, pessoas ao redor, comunidade impactada, terceirizados, funcionários próprios. Então, como que a empresa que tem ela precisa criar confiança com seus investidores, ela precisa passar maior clareza para a sua cadeia, ela está inserida em cadeia. Então, se a empresa ela atua com um dever com a sociedade, de ter uma governança corporativa em que ela vai ter, de um lado, aí, o maior nível de transparência da sua instituição, mas ela também vai ter uma transparência relacionada ao diálogo, mecanismos de denúncia. Então, quando a gente pensa isso, quando a gente pensa que a empresa tem que divulgar suas políticas de denúncia, de remuneração, de gerenciamento de risco, indicar quem são
a alta liderança, deixar claro quais são as transações com as partes relacionadas e os valores, divulgar, né, essas diferentes informações e releases dos resultados. Então, pensar que o ODS 16 ele traz uma meta voltada a essa prevenção da violência, do combate organizado, promoção de acesso à justiça, combate à corrupção e essa construção de instituições mais transparentes e eficazes, a gente tem que falar, sim, da tomada de decisão inclusiva e participativa. Então, para o ODS 16 ser efetivamente implementado, as metas elas têm que ser incorporadas na realidade das empresas. Acho que essa é uma questão que eu queria deixar com vocês, numa perspectiva muito de comunicação positiva, então como os canais e as formas de comunicação da empresa são transparentes, como esses canais podem ser de alguma maneira, né, as formas de comunicação elas não podem ser violentas, elas têm que ser saudáveis, elas têm que prevenir diferentes comportamentos que possam gerar conflito ou não inclusão. Então, adotar códigos de conduta, códigos de comunicação, alcançar uma comunicação inclusiva, pacífica, enfrentar algumas questões. Quando a gente fala da comunicação, tem um movimento muito interessante do Ethos recente aí sobre como as empresas enfrentam a questão da democracia. A gente falou sobre várias empresas recentes que perguntavam para quem o cidadão votava, que teve um assédio aí eleitoral. Isso é uma forma de violência, isso é um assédio. Então, como as empresas entendem que elas são, sim, responsáveis por essa redução da violência existente, ela precisa se tornar um agente ativo. Ela precisa entender que as pessoas passam o maior tempo do seu dia no trabalho, onde a gente se nutre também, é onde a gente está no dia a dia. Então, a empresa tem que ser um ambiente em que as pessoas sintam essa cultura, essa promoção da cultura de paz, em que elas são proativas no fortalecimento dessa cultura. Então, reconhecer a capacidade das empresas não é só chamar elas para sua responsabilidade. Olha, empresa, você é responsável também. É dizer, empresa, você tem uma oportunidade incrível. Ser um agente ativo de mudança significa defender, atuar, para que as pessoas não encontrem no seu ambiente de trabalho e no seu ao redor, que as comunidades ao redor não encontrem violência, que elas sejam sensibilizadas para esse contexto, que exista a promoção da justiça, que exista a promoção de um consumo ativo de produtos sustentáveis. Então, essa perspectiva de contribuição, ela é muito interessante, não só porque a gente está falando de questões envolvendo direito dos funcionários laborais, a gente está falando da cadeia, a gente está falando das parcerias que as empresas podem fazer, mas porque investir na promoção é permitir que você tenha funcionários mais você tem a retenção de funcionários mais felizes, funcionários que vão atuar, que vão evitar diferentes comportamentos que trazem aí riscos de litígio. Então, é muito importante essa compreensão, inclusive a compreensão da cadeia de abastecimento. As empresas estão inseridas em cadeias globais. Acho que era isso. Eu queria também aí deixar uma mensagem final Deixa eu só ver meu... Nossa, pessoal, passei meu tempo, mas vocês vão recortar, né? Queria deixar uma mensagem final... Desculpa. 1, 2, 3. Pessoal, queria deixar uma mensagem final para vocês de que quando a gente olha para a agenda de desenvolvimento sustentável, principalmente quando a gente olha para o ODS 16, que é a promoção, acho esse ODS muito interessante, né? A promoção da paz, justiça e instituições eficazes é um ODS central, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que
a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, quando ela nasce e ela diz, olha, a gente tem que olhar para as condições, a gente tem que conciliar as necessidades de hoje, pensando nas gerações futuras, a gente tem que pensar no não esgotamento dos recursos, a gente tem que pensar no ser humano como alguém que consiga realmente um modelo econômico e civilizatório que consiga, que permita que o ser humano seja de alguma maneira e consiga exercer. A gente, desculpa, eu vou voltar na mensagem final, tá? 1, 2, 3. Pessoal, eu queria deixar aqui para vocês como mensagem final que quando a gente fala da agenda de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de uma agenda que questiona, ela nasce lá atrás, o desenvolvimento sustentável, aí década de 80, quando a gente fala dessa preocupação com a deteriorização dos recursos, a gente está dizendo de um conceito, de uma compreensão em que a gente tem que imprimir e compreender essa preocupação com as necessidades de hoje, as gerações de hoje, mas as gerações futuras. Então, ao convocar os diferentes atores na realização desse modelo econômico e civilizatório sustentável, a gente está falando que foi questionado a insustentabilidade daquele modelo de crescimento econômico só pautado no consumo, no lucro, numa uma utilização não moderada de energia, dos recursos naturais. Então, ao propor um modelo econômico diferente, sustentável, em que a gente olha aí a biodiversidade, o meio ambiente, as condições humanas, o ser humano, os direitos humanos, a gente está dizendo que o modelo econômico ele impacta não só na proteção e na distribuição do planeta, ele impacta como a população vive. O modelo econômico impacta se a população vive de modo igual ou desigual, com recurso ou na pobreza, com dignidade ou sem dignidade, com direitos humanos respeitados ou não. Então, ao dizer isso, ao dizer que a gente tem que chamar o maior que a gente tem que atender às necessidades humanas e chamar o maior número de atores possíveis para que a gente consiga garantir oportunidades para todos, a gente está dizendo que essa agenda 2030, em especial o ODS 16, que é um ODS muito importante, um ODS muito lindo que fala sobre paz, sobre instituições eficazes, sobre justiça. Então, a gente está dizendo que é uma agenda civilizatória, que impacta no modo em que se vive, então impacta tanto positivamente quanto negativamente. Então, exige esforços reais, esforços profundos, dos atores com a maior capacidade de impacto. E esses atores são atores, os seus diferentes atores que têm uma capacidade de impacto. Eu estou falando aqui, seja para sua ação ou sua omissão. Empresas que empregam, que operam cadeias, que produzem novos produtos, que jogam valores novos na sociedade. Então, aqui, esse reconhecimento da empresa é dizer para ela, você tem muitas possibilidades na sua mão. Então, é importante que a empresa entenda que dentro do desenvolvimento sustentável, a empresa, qualquer ator, diferentes stakeholders, terceiro setor, mas entender que o desenvolvimento sustentável ele é pautado no pilar social, na medida em que ele vai permitir o progresso humano. Então, permitir esse ambiente em que as pessoas, os povos, os diferentes povos vão desenvolver, como a própria agenda fala, desenvolver o seu potencial pleno, conduzir a sua vida produtiva e criativa de acordo com a sua necessidade e interesse, é dizer que a gente permite, a gente constrói potencialidades, potencialidades numa perspectiva de que o que as pessoas podem fazer ou ser nas suas vidas. Então é isso. Eu queria dizer que, para mim, como diz Guimarães, né? O que a vida quer da gente é coragem. Esse é meu lema de vida. E eu acho que o que a vida quer da gente, se a gente está aqui há 30 minutos, 1 hora, ouvindo esse debate e pensando, tá, como eu me insiro nesse ODS 16, como eu construo, como eu entendo que a construção
dessa gama de potência em que o ser humano tem que usufruir para fazer, para ser na sua vida, como que eu me entendo nisso tudo? Então, se entender nisso tudo é entender a sua corresponsabilidade, entender que a gente precisa de coragem para, como eu abri a minha fala, dialogar com o maior número de atores, com o maior número de agendas, fortalecer os parâmetros e instrumentos internacionais, as diferentes camadas. Então, eu convido vocês a se sentirem corresponsáveis, a entenderem o quão corajosos temos que ser e ousados para enfrentar os desafios. E como esses desafios dizem da consecução das nossas potencialidades como ser humano, para que a gente possa fazer e ser o que a gente quiser na vida. É isso. Uma vez mais, obrigada. Meu nome é Victoriana, eles pediram aqui também para colocar as redes, então vocês me encontram tanto no LinkedIn, Victoriana Leonora Gonzaga, quanto no Instagram, Victoriana Leonora, e demais aí redes sociais com o mesmo nome. Obrigada. Perfeito, Vitoriana. Quero agradecer imensamente suas palavras, sua participação, cada um que passa aqui com a gente, né, nesse meio stage, cada speaker que está aqui conosco, realmente traz um diferencial muito grande de você também. Muito obrigada pela presença. E para você que nos acompanhou, fica aqui o meu agradecimento para mais um painel de aprendizado, de conteúdo, trazendo duas referências, que é a Victoriana e também o Ricardo, que trouxe toda essa questão para a gente, com certeza valeu muito a pena. Muito obrigada pela sua presença também, mesmo que virtual aqui com a gente, e até mais.